crianças de novo. Agora a gente vai para a nossa aula de ciências, tá bom? Então, como a gente falou da Lua no poema lá do Fernando Pessoa, sob o pseudônimo do Ricardo Reis, a gente vai agora trabalhar as fases da Lua, a Lua e outros corpos celestes menores do que a Terra, tá bom? Então, vamos ver? Então, a aula de ciências, vamos corrigir primeiro as atividades do dia 22 e depois vamos ver a Lua e suas fases e os corpos menores do Sistema Solar. Correção das atividades, então, página 144. Analise as alternativas a seguir e assinale aquela que contém alguns elementos do Sistema Solar. Então, todas essas alternativas tinham elementos do Sistema Solar. Só que a A tinha o universo, então tá errado. O universo não está dentro do Sistema Solar. O Sistema Solar está dentro do universo. Na C tinha galáxias, que não é verdade. Então, o Sistema Solar está dentro de uma galáxia, tá? Que é a Via Láctea, que está aparecendo na D, então não tem como a Via Láctea estar dentro do Sistema Solar, mas sim o Sistema Solar está dentro da Via Láctea. Então, a única alternativa correta é a B. Então, Sol, planetas e planetas anões. Leia a tirinha a seguir e responda ao que se pede. Então, no geocentrismo, o centro do universo seria o planeta Terra, então tudo rodava em torno da Terra. Depois apareceu o heliocentrismo. Já no heliocentrismo, o centro do universo seria o Sol, então todos os planetas giravam em torno do Sol. Hoje, muitos parecem acreditar no umbigocentrismo, disse o Armandinho. A tirinha cita dois modelos de sistema solar. Quais são eles? Então, o modelo geocêntrico e o modelo heliocêntrico. Qual dos modelos é aceito atualmente? Ele está descrito corretamente na figura? Então, explique. É o modelo heliocêntrico, que é o mais aceito. Mas não, ele não está descrito corretamente, pois o Sol não é o centro do universo, mas o centro do sistema solar, tá? O que você entende pelo termo umbigocentrismo citado no último quadrinho? Então, Armandinho se refere ao egoísmo, onde a pessoa pensa que tudo gira ao seu redor. Então, a pessoa pensa que tudo gira em volta do seu umbigo, tá? Agora, 3, que está na página 145. Analise as afirmações a seguir e marque V para as que são verdadeiras e F para as que são falsas. Os planetas são corpos celestes que emitem luz e giram em torno de uma estrela. Então, os planetas não emitem luz, então é falso. A Terra é o terceiro planeta mais próximo do Sol e está entre Vênus e Marte, então verdadeiro. Ceres, Plutão e Eris são alguns dos planetas anões do Sistema Solar, então verdadeiro, todos eles são planetas anões. Júpiter, Saturno, Urano e Netuno são planetas gasosos, verdadeiro. F, Plutão é o planeta mais distante do Sol. Mais distante, ele é um pouco menor do que os planetas, então ele foi reclassificado depois como planeta não, tá? Agora, abram na página 137 da apostila e prestem atenção na leitura. A gente vai ler a página, acompanhe a leitura comigo e eu vou dar umas pausas e explicar, tá bom? Então, a Lua e suas fases. Os satélites naturais são astros que giram em torno de um astro maior que eles. Assim como os planetas, eles não emitem luz, mas refletem a luz do Sol. Então, o satélite natural que a gente tem na Terra é a Lua, tá? Então, aquela coisa redondinha, branquinha que a gente vê no céu é a Lua, tá? É o nosso satélite natural. Ela é rochosa e é aproximadamente 4 vezes menor que a Terra. A Lua tem uma atmosfera muito fina e por isso sofre impactos de meteoros que se chocam contra ela, formando muitas crateras. A Lua se move ao redor da Terra e também gira em torno de si mesma. Para completar uma volta ao redor da Terra, a Lua leva aproximadamente um mês, ou seja, 29,5 dias. 29 dias inteiros e 5 décimos de um dia, tá? À medida que a Lua se desloca ao redor da Terra e a Terra se desloca ao redor do Sol,
a Lua é vista de uma forma diferente a partir da superfície terrestre. Então, dependendo da posição que a gente está na Terra, a gente vê a Lua de diferentes formas, tá? Nessa rotação que ela faz, nesse deslocamento que ela faz. Então, essas diferentes aparências da Lua, a gente chama de fases. Então, tem uma fase lá que a Lua está bem cheiona, aparece inteira. Então, a gente chama de Lua cheia. Tem uma outra fase que ela está aparecendo só um pedacinho. Aí a gente pode chamar de Lua crescente ou Lua minguante, dependendo do lado. Aí, cada uma dessas fases representa o quanto da face da Lua está iluminada pelo Sol, tá? Então, vocês vão ver rapidinho daqui a pouco como funciona essa rotação e como funciona a emissão dos raios solares, tá bom? Então, há 4 principais fases da Lua. Então, tem a Lua nova, quando ela não aparece no céu. Tem a Lua quarto crescente. Tem a Lua cheia. A Lua quarto minguante. E esse deslocamento da Lua e esse passar das fases corresponde ao tempo que ela leva para completar uma volta em torno da Terra. Então, ela leva 29,5 dias, como a gente viu. 29 dias inteiros e mais 5 décimos. O tempo que ela demora é dividido em 4 e cada partezinha desses dias recebe uma visão da Lua diferente, uma fase da Lua diferente, tá? Então, essa é a imagem que está na nossa apostila. Então, tem a órbita da Lua, que é uma elipse, e a Lua faz a revolução, que é essa volta em volta da Terra. A gente chama de revolução, tá bom? Então, enquanto ela está fazendo a revolução, ela pode ter diferentes recepções dos raios solares. Então, na Lua nova, a parte escura fica voltada para a Terra. Então, por isso que a gente não vê a Lua, a gente vê só a bordinha dela, tá? No quarto crescente, é só uma metade que é iluminada. Na Lua cheia, ela inteira é iluminada pelos raios solares e a gente pode ver da Terra. No quarto minguante, também só metade, tá bom? Então, a representação dos ciclos das principais fases da Lua. E considere que a órbita da Lua é um pouco inclinada, tá? Então, ela faz essa revolução em volta da Terra e a Lua também gira em torno de si mesma, tá bom? Agora vocês vão ver um vídeo que explica bem certinho a Lua girando, tá bom? Fazendo essa revolução para a gente visualizar como ficaria as fases da Lua. A Lua não possui iluminação própria como o Sol. Ela, na verdade, reflete a luz do Sol. Mas assim como a Terra, a Lua é uma esfera, o que faz com que ela não possa ser iluminada por inteiro. E é por isso que algumas partes dela ficam escuras em determinados períodos. A isso damos o nome de fases da Lua. E elas são 4, podendo ser chamadas de quartos lunares. E embora a órbita da Lua seja elíptica, vamos mostrar como um círculo para facilitar a compreensão. Neste esquema, o Sol está do lado direito, portanto, é da direita que vem sua luz. Quando a face da Lua que está iluminada não está voltada para a Terra, é como se a Lua ficasse totalmente escura para nós. Esta fase é chamada de Lua Nova. A revolução continua e podemos ver metade da Lua iluminada. Esta fase é chamada de quarto crescente. A Lua continua sua órbita e agora podemos ver sua face totalmente iluminada. Esta é conhecida como Lua cheia. Prosseguindo com a órbita, e novamente só é possível ver metade da Lua iluminada, e este é chamado de quarto minguante. Gostaram do vídeo? Então, o esquema ilustrado na página anterior da apostila, que mostra a Lua em órbita ao redor da Terra, também representa os aspectos das 4 principais fases desse satélite natural, como se estivéssemos observando os astros do espaço. Já as fotografias apresentadas a seguir mostram como as fases da Lua são observadas quando estamos no hemisfério sul do planeta.
A seguir, apresentamos algumas características das fases nova, quarto crescente, cheia e quarto minguante, e como são percebidas quando observamos a Lua do hemisfério sul da Terra. Então, no Brasil, estamos no hemisfério sul da Terra. Então, vamos ver como que a gente diferencia essas fases visualmente quando estamos na Terra, tá? Porque a imagem que a gente viu anteriormente na apostila é a Lua e a Terra e os raios solares vistos do espaço. Então, é uma representação vista do espaço, tá? Agora, Lua nova. Então, a Lua está entre o Sol e a Terra e não é visível. Ela nasce às 6 horas da manhã e se põe às 6 horas da tarde. Lua quarto crescente. Muita gente chama só de lua crescente, tá? Então, tem a forma parecida com a letra C. Nasce ao meio-dia e se põe à meia-noite. Lua cheia. Então, a Lua tem uma de suas superfícies completamente iluminada pelo Sol e é visível da Terra. Por isso, ela é vista como um disco luminoso. Ela nasce às 6 horas da tarde e se põe às 6 horas da manhã do dia seguinte. Lua quarto minguante. Tem a forma semelhante à letra D. Nasce à meia-noite e se põe ao meio-dia. Há registro da observação da Lua pelos seres humanos desde a antiguidade, e a percepção da periodicidade de suas fases permitiu a contagem do tempo, ajudando a conhecer e a determinar melhores épocas para plantios, colheitas, caça, entre outras atividades humanas. Tanto que até algumas avós falam, não pode cortar o cabelo em tal lua porque o cabelo não cresce muito. Então, alguns antigos ainda acreditam na influência da Lua para algumas coisas da vida, tá? Algumas atividades humanas. Corpos menores do sistema solar. Então, os cometas e os asteroides são exemplos de corpos celestes menores que compõem o sistema solar. Os cometas são pequenos corpos compostos de uma mistura de poeira e gelo que também orbitam ao redor do Sol. São pequenos e só podem ser vistos, mesmo com o uso de telescópios, quando se aproximam do Sol. À medida que um cometa se aproxima do Sol, parte do gelo sublima, formando uma cauda brilhante com milhares de quilômetros e que muitas vezes podem ser vistos a olho nu da Terra. Então, um cometa muito conhecido é o cometa Halley. Ele tem cerca de 15 quilômetros de comprimento e pode ser visto da Terra a cada 75 anos, aproximadamente. Ele foi avistado em 1910 e também em 1986, e sua próxima aparição está prevista para 2061. Então, daqui 41 anos, teremos a visita do cometa Halley. Vai estar passando perto do Sol. Então, ele orbita em volta do Sol, fica lá orbitando, e ele demora 75 anos para passar próximo ao Sol novamente, que é quando a gente pode ver a olho nu da Terra. Os asteroides são corpos rochosos ou metálicos menores que a Lua. A maioria dos asteroides conhecidos encontra-se entre Marte e Júpiter, então entre os planetas rochosos e os planetas gasosos, em uma região chamada Cinturão de Asteroides. E depois de Netuno, em uma região chamada Cinturão de Kuiper. Os menores asteroides podem ser chamados de meteoroides. Então, fragmentos de asteroides são chamados de meteoroides. Quando um pequeno asteroide, quando um meteoroide entra na atmosfera da Terra, ele se torna um meteoro. Então, tem vários nomes. Então, o asteroide, quando ele está lá paradinho no cinturão, às vezes acontece de um se chocar com o outro. E aí eles se quebram, se fragmentam e viram meteoroides. Quando esse meteoroide entra na atmosfera terrestre, ele se torna um meteoro. Tá? Então, quando ele está entrando na atmosfera terrestre, pegando fogo, que a gente acha que são estrelas cadentes, são meteoros. Tá? Os meteoroides que viraram meteoro. A maioria deles se desintegra com essa queima. Então, enquanto as estrelas cadentes estão lá acontecendo, esse meteoro está queimando.
Porém, quando o meteoro não é completamente desintegrado, quando ele não queima inteirinho, acontece dele cair na superfície terrestre. Aí ele é chamado de meteorito. Quando ele entra em contato com a superfície terrestre, ele é chamado de meteorito. Então, tem os asteroides, que quando se fragmentam viram meteoroides, que quando entram na atmosfera da Terra são chamados de meteoro, e que quando caem na superfície da Terra são chamados de meteorito. Tá? Então, esse é o asteroide Jaspera, que fica no cinturão de asteroides. Tá? Então, esse é uma fotinha aí. E o de baixo é um fragmento de um meteorito que caiu em 2000 no Canadá. Estima-se que antes da sua queda, o meteoro tinha cerca de 5 metros de diâmetro e 200 toneladas. Então, pense, na hora que ele era meteoro que entrou na atmosfera da Terra, ele foi se desintegrando. E o meteorito que chegou à superfície da Terra foi desse tamanho aí, tá? Comparado a esse instrumento que está do lado, é bem pequenininho. Então, de 5 metros e 200 toneladas, ele ficou só desse tamanho, porque a proteção da Terra, a proteção da atmosfera, fez com que ele se desintegrasse. Agora, eu quero que vocês abram na página 140 e 141. Então, vocês vão observar a representação do sistema solar com os planetas anões e os asteroides. Essa é a representação, tá? Então, tem o Sol, depois tem Mercúrio, Vênus, Terra com o satélite natural, a Lua, Marte, o cinturão de asteroides, onde tem o planeta não Ceres, tá? Depois, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e o cinturão de Kuiper, que tem mais outros asteroides, e tem Plutão, Hermes, Makemake e Ares, tá? Que são os planetas anões, tá? Então, os planetas anões que ficam mais distantes do Sol. Somente Ceres fica dentro do cinturão de asteroides. Então, esses asteroides, quando eles se chocam, eles podem vir em direção a outros planetas. Agora, aplicando a ciência. Então, a gente tem, além dos satélites naturais, a gente tem os satélites artificiais. Então, os satélites artificiais são instrumentos desenvolvidos pelos seres humanos que foram lançados no espaço e orbitam a Terra. Então, eles entraram em um ponto de gravidade onde eles ficam orbitando a Terra. Esses equipamentos têm funções variadas, como telecomunicação, coleta de dados sobre o clima e o tempo, monitoramento das florestas por meio das imagens, entre outras. Então, tem aí alguns exemplos de satélites que já foram enviados para a órbita da Terra. Então, vamos ver alguns? Então, primeiro, tem um satélite de comunicação orbitando a Terra. Foi o físico inglês Isaac Newton, no século XVII, que idealizou a possibilidade de se lançar objetos ao espaço e que eles pudessem orbitar a Terra. Para ter essa ideia, ele se inspirou nos movimentos realizados pelo satélite natural da Terra, que é a Lua. O primeiro satélite foi lançado pela antiga União Soviética em 1957. Era chamado Sputnik 1 e não tinha uma função específica. Apenas enviava sinais via rádio, cujo som ficou conhecido como seu bip-bip. Porém, o lançamento e o funcionamento do satélite serviram de base para que outros tipos de satélite muito mais úteis aos seres humanos fossem desenvolvidos. Satélite SCD-1, o primeiro lançado pelo Brasil. O primeiro satélite brasileiro foi projetado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e lançado em 1993 para captar e enviar dados meteorológicos. Em 2018, o satélite completou 25 anos em órbita. Então, ele está lá na órbita da Terra desde 1993. Tá? Existem muitos outros satélites. Até mesmo esses dias estavam noticiando na televisão que vários satélites estavam sendo vistos vagando pelo céu. Então, eles andavam em conjunto, que eram satélites
para a internet, para ajudar nos sinais de internet. Então, ajudar nos sinais de telecomunicações, tá? Se vocês quiserem pesquisar, tem bastante notícias sobre isso. É bem legal. E agora, como atividade, vocês vão ler a sessão O que eu aprendi, que tem um resuminho de tudo, que está na página 148, 149, 150 e 152. São muitas páginas, mas são textos pequenininhos. E depois vão responder as questões da página 145, 146 e 147. Tá bom? Então, um beijão e até mais.